Cinematório na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts sobre a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio, eu e a Kel vamos fazer um balanço dos filmes que nós pudemos assistir durante a 26ª Mostra de Tiradentes. A gente vai falar aqui sobre os filmes em competição na Mostra Aurora e na Mostra Olhos Livres e também sobre outros títulos que nós pudemos ver ali nas mostras paralelas, né? Tem a mostra temática, tem médias-metragens, tem também os curtas da Mostra Foco, inclusive Kel Gomes, mais uma vez no júri do Canal Brasil, para entregar o prêmio de curtas para a Mostra Foco, né, Kel? Sim, é sempre uma honra, uma alegria muito grande fazer parte desse júri, que é um júri muito especial, né? Muito importante para os curtas brasileiros, né? É um júri formado pelo Canal Brasil, com críticos e críticas de várias regiões. Eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer publicamente mais uma vez por fazer parte desse júri. Muito bom, a gente vai falar sobre os curtas que estavam em competição e também sobre aquele que foi premiado pelo júri no qual a Kel estava. Bom, a 26ª Mostra de Tiradentes aconteceu entre os dias 20 e 28 de janeiro de 2023. Foram mais de 100 filmes em exibição. É o retorno da mostra ao formato presencial depois de 2 anos de mostra online por causa das restrições da pandemia de Covid-19. Então, Kel, só para a gente dar um panorama aqui do que foi essa volta a Tiradentes, dizer da alegria que foi reencontrar colegas da crítica, da imprensa, reencontrar realizadores, né, com quem a gente sempre esbarrava durante as mostras, conhecer novas pessoas e estar ali junto com todo mundo nas salas de cinema, aliás, na sala de cinema, né, de Tiradentes, que é no Cine Tenda, mas também tem a sala ao ar livre no Cine Praça, né? E tem também o Cine Teatro, que é onde acontecem os debates e ocasionalmente também temos algumas exibições. Muito bom voltar a Tiradentes, né, Kel? Ah, uma delícia, né? Tava super ansiosa para reencontrar, porque as mostras de cinema, como a gente sempre comenta, elas não são apenas feitas pelos filmes e pelos debates sobre os filmes. Elas também são experiências de troca com as pessoas que trabalham com cinema, né? Seja na crítica, seja na produção, na realização. Então, foi um retorno muito emocionante, né? Rever as pessoas, poder falar de cinema presencialmente, poder ver os filmes no Cine Tenda, que tem um som maravilhoso, né? E a projeção também, né? Muito boa. Uma tela gigantona, a projeção muito boa, enfim. Tem a questão também, né, das delícias gastronômicas. Não tem como você ir a Tiradentes e não se deliciar com as comidas que os restaurantes servem, né? É claro que a gente está falando de uma cidade que tem a sua cultura gastronômica, tem um festival de gastronomia e os restaurantes são caros, né? Tem também opções mais acessíveis, mas a maioria dos restaurantes famosos são bem caros, né? Ainda bem que a gente contou com a logística do festival para poder se alimentar, né? Que é durante o nosso trabalho, então a gente agradece muito aí ao Universo Produção por fornecer todo o apoio, né, para a gente poder fazer a nossa cobertura. Bom, a gente vai fazer aqui um passeio pela programação da mostra. Para você que nunca foi a Tiradentes, é uma oportunidade de você conhecer também um pouquinho dessa experiência que a gente passa assistindo a tantos filmes, né, durante aí 9 dias. E a gente fala também um pouco das programações paralelas, porque a gente teve, e isso vale muito destacar,
o primeiro Fórum de Tiradentes, que foi esse evento de encontros do audiovisual com profissionais de várias áreas desse setor, para poder traçar diretrizes que serão entregues aos governos federal, estadual, municipal, para que a gente volte a ter uma valorização devida ao nosso cinema, ao nosso audiovisual. Ainda mais agora com a recriação do Ministério da Cultura, que foi muito celebrada em todas as sessões, né, Kel? Vamos mandar um abraço aqui para o nosso amigo David Mauriti, que é o apresentador, né, das sessões, e ele sempre, ali, todas as vezes que a gente esteve ali nas sessões com ele, ele fez questão de enaltecer a volta do Ministério da Cultura. O David arrasou. Também foi ótimo reencontrá-lo, tava com muita saudade. Ele já é, assim, parte da identidade das mostras aqui de Minas, né? E principalmente a de Tiradentes, assim. E toda sessão ele fazia questão de reforçar, né, o Ministério da Cultura. Então isso foi muito legal, assim, porque sempre com muitos aplausos e gritos da plateia. Ele tava ali, né, apresentando todas as sessões, mas em todas elas ele reforçava para as pessoas baterem palma e falarem junto dele. Então isso foi muito legal, assim. A última sessão, né, da sessão de encerramento, ele falou assim, olha, tô dizendo isso aqui pela última vez, mas é pra gente continuar celebrando, né? Porque sim, é muito importante, né, gente? Também, essa era uma energia, assim, que a gente compartilhava lá, né? Essa energia de reconstrução, de mais esperança, de mais expectativa, coisa que a gente não vivia há alguns anos, assim. Tava todo mundo muito afundado num buraco, numa falta de perspectiva, né? E o Fórum de Tiradentes, eu me senti muito privilegiada de estar participando, assim, a gente tinha a presença da Carmen Lúcia, né? Que é uma mulher inteligentíssima. Eu fiquei ainda mais admirada pela forma como ela fala bem, assim, como, mesmo sendo da área do direito, né? Ela entende o que é cultura, ela falou sobre os direitos culturais, assim, então, reforçando a importância dos direitos culturais para a sociedade. E esse Fórum de Tiradentes resultou na carta, né? A carta de Tiradentes, que todo mundo pode ler, ela tá pública lá no site oficial da Mostra de Tiradentes, que é o que vai ser entregue, que o Renato comentou, para os governos. E são diretrizes que todos os GTs reunidos, grupos de trabalho, né? Isso, os grupos de trabalho que a gente chama de GT, eles se reuniram lá durante os dias para poder montar essa carta com essas diretrizes, e sempre pensando em 4 pilares: descentralização, diversidade, desenvolvimento econômico e democracia. Muito bom, é muito importante mesmo. Leiam a carta e vamos acompanhar como que essas diretrizes serão seguidas, né, pelas autoridades que são responsáveis por promover as políticas públicas para a cultura e fomentar o nosso setor audiovisual. Bom, a Mostra de Tiradentes tem sempre uma temática. Este ano foi Cinema Mutirão, que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Mutirão no sentido de uma organização do setor para poder fazer o cinema acontecer. Isso vem de uma perspectiva, segundo os curadores, do que aconteceu durante a pandemia e durante esses anos todos em que o setor esteve praticamente congelado, né, sem investimentos e sofrendo muitos ataques por conta do governo Bolsonaro. Então a gente teve ali essa proposta de valorizar, de enaltecer o trabalho de realizadores que se uniram para poder manter o cinema vivo durante esses tempos tão difíceis. E a gente teve como homenagem os diretores Ari Rosa e Glenda Nicásio. Ela é de Poços de Caldas, ele é de Pouso Alegre, mas os dois trabalham na Bahia, mais precisamente no Recôncavo Baiano, e acredito que todos os longas deles a gente pôde ver em Tiradentes, não é, Kel? Até mesmo um dos mais recentes, na rédea curta, que acabou que a gente não conseguiu ver lá, mas esteve em exibição, estava na programação deste ano.
é uma dupla que a gente já falou bastante sobre ela aqui. Temos também textos no site. Temos entrevista também temos entrevista. Com a Glenda. Sim. Então, quem não conhece ainda, vale a pena procurar. Os filmes deles são tranquilos de achar aí no streaming, né, em diversas plataformas. Vez ou outra, eles também colocam gratuitamente lá no canal da Rosa Filmes, que é a produtora deles, alguns filmes com acesso gratuito. Então vale a pena conhecer. E em Tiradentes, o filme de abertura foi justamente um dos trabalhos mais recentes da dupla, que foi Mugunzá. Um filme musical, né, Kel? Que eu tive uma experiência bem legal com ele, ainda mais indo ali na onda da abertura, né, que tem toda aquela performance, toda aquela apresentação musical, né, que precede ali a homenagem e tudo. Então eu achei que casou muito bem. E nós temos a atriz Arlete Dias, que trabalha frequentemente com Glenda e Ari, vivendo a protagonista desse drama musical, né? Ela canta e também chora e também compartilha com a gente as dores que ela está vivendo, né? Ali numa situação de um relacionamento mal sucedido, depois ela encontra uma outra pessoa. É um filme bem interessante também pela mise-en-scène, né? A forma como ele é enquadrado como num palco de teatro, né? Temos ali um cenário construído num set, os personagens entram, saem, né, dos cômodos ali, bem diferente de teatro filmado, não estou dizendo que é isso, mas pensa, por exemplo, no Dogville, do Lars von Trier, né, que tem aquele cenário invisível. Aqui não é invisível, mas a proposta fílmica é similar, né, de você filmar ali naquele espaço e que tem um fundo todo escuro, né, e tem ali os cenários, né, levantados para simular como se fosse uma casa, né? Sim, e isso tem muito a ver também com a temática, né? Porque além das organizações todas que se tentou, né, fazer com poucos recursos ou recursos emergenciais, como a Lei Aldir Blanc, teve muitos grupos de diferentes campos artísticos se unindo, assim. E a gente percebeu isso muito nos filmes, né? Essa coisa de o teatro estar influenciando o cinema e vice-versa, né? Dança, performance. Então a gente viu os campos se aproximarem mais, assim. Até parece que é uma forma de resistência, né? A arte se aproximando as suas vertentes para poder resistir, para poder seguir. E esse filme eu acho que tem isso, né? Tem a questão ali de ser feito em Cachoeira, né? Que os diretores sempre comentam como que o modo de produção deles é em comunidade, né? A gente percebe assim, uma participação muito, muito grande de uma equipe local, né? E essa questão dessa influência do teatro, né? Tanto no texto quanto na forma, na mise-en-scène. E é uma personagem muito forte, como praticamente todos os personagens dos filmes deles, né? Feita pela Arlete Dias. E ela é uma mulher em busca de justiça, né? Ela é uma mulher em busca de uma justiça da própria vida, assim, do que ela enfrenta, né? E a música é uma expressão de vida para ela, né? É uma expressão muito intensa, assim. E aí, cada homem que entra na vida dela parece representar a mesma coisa, né? Nesse sentido de que é um aprisionamento para ela, de que é uma limitação para ela. Então, por isso que todos os personagens homens são feitos pelo mesmo ator, que é o Fabrício Boliveira. Sim. O que me lembra o filme Man. Que não tem nada a ver, do Alex Garland, mas também tem essa pegada de um mesmo ator fazendo vários personagens, para indicar que não é uma questão individual, né? É uma questão social, assim. Então, eu achei um filme muito massa também, gostei bastante, acho que foi uma abertura boa, assim, né, pra mostra.
e que conversa com todos os outros filmes deles. Eles estão fazendo uma obra, né, que é muito sólida, assim. Sim, sim. Bom, a gente teve no primeiro fim de semana também alguns filmes dessa mostra, Cinema Mutirão, e também mostra autorias e ainda, dentro disso, exibições de médias-metragens, né, Kel? Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os médias, até tem um texto da Kel analisando cada um lá no nosso site, cinematório.com.br, mas acredito que vale a pena a gente comentar aqui também, porque foram sessões muito legais. Os médias-metragens, os 3 únicos médias-metragens me atraíram por serem médias-metragens também, né? Um formato pouco comum, essa coisa intermediária, né? É verdade. E os 3 fazendo parte da Mostra Cinema Mutirão, né? Que é a mostra temática. E aí tem disso, né? A mistura, assim, de linguagens, que é bem interessante. Então a gente teve a sessão a primeira sessão foi com Partida de Vôlei, A Sombra do Vulcão. Esse título é muito bom. É perfeito. Da Clarissa Campolina e Fernanda Viana, que é uma produção do Grupo Galpão. Se juntou aí a Clarissa Campolina, que eu sou fã, assim, adoro o cinema da Clarissa. E deu match, viu? É um dos meus favoritos, assim, de todos os filmes da mostra. Eu gostei muito também. E acho que dos filmes que tem o pessoal do Galpão, esse é um dos melhores, né? Eles têm participado bastante de filmes, acho que principalmente depois aí da pandemia, né? Porque teve essa aproximação, como você falou, das diferentes linguagens artísticas, e a gente percebe que eles estão aparecendo cada vez mais nas telas, né? E esse filme, Partida de Vôlei, foi um dos melhores deles a que eu já assisti até o momento. Tem realismo fantástico, tem humor, tem umas metáforas muito bem construídas, né? Umas imagens assim bonitas, simbólicas. Música, né? Música, tem um toque de melancolia também, porque a protagonista, ela é uma mulher assim que tá em busca de um vulcão. Na verdade, em busca também de pessoas que ela descobriu estarem jogando uma partida de vôlei à sombra do vulcão, exatamente como diz o título. E isso, ela chega nisso através de um vídeo, né? E é muito legal porque essa busca dela, né, por esse lugar, por esse vulcão, é também uma busca interna, né? Uma busca de si mesma, assim. E fala muito sobre o Brasil, fala muito sobre o mundo que a gente vive. Então é muito criativo, assim. E como tem o Grupo Galpão, você pode esperar um trabalho de elenco maravilhoso. Nessa mesma sessão, a gente também viu o Entre a Colônia e as Estrelas, que é um filme do Rio de Janeiro, de Lohan Dias. Esse tem a pegada de fantástico também, que vai falar ali sobre a colônia Juliano Moreira, na zona oeste do Rio de Janeiro. De cara, eu já achei interessante porque eu não sabia desse lugar. Eu nunca vi falarem sobre esse lugar. É um outro lugar do Rio de Janeiro, sabe? Que a gente não vê na televisão. E o Rio de Janeiro é, tipo, super exposto na TV, né? Desde sempre, assim. Mas aí te faz pensar quais lugares que são super expostos, né? Esse não é um deles. Então eu achei bem legal, assim, de estar vendo um outro espaço, né? E esse é um antigo local que era destinado a abrigar pacientes psiquiátricos. Então, o filme, ele vai fazer uma jornada da protagonista entre o tempo presente que ela vive ali como enfermeira de saúde mental e descobertas desses vários tempos, assim, daquele lugar, assim, das vivências, questão identitária também, porque ela tem um irmão que é trans e ela não aceita muito bem. E isso tudo, assim, com essa pegada do fantástico mesmo. A viagem do fantástico, que é bem legal, assim. Então eu gostei. Acho que tem uma fotografia bonita também, sim, assim. Sim. Que te ambienta de uma maneira massa.
E aí, nesse dia, os dois filmes foram passados assim, né? Um depois do outro. Eu achei que tem tudo a ver pela questão do fantástico. E aí, em outra sessão, a gente viu Caixa Preta, que é um filme dirigido pela Saskia e Bernardo Oliveira. A Saskia é uma figuraça, assim, uma multiartista, tipo, ligada no 220, você vê que é aquela pessoa hiper criativa, que, né, que tá com 1000 ideias na cabeça, e eu acho que o filme, quando você assiste, você reconhece muito dela ali, muito, né? Muito. E do Bernardo também. É uma experiência, gente. É um negócio, assim, que é difícil de colocar em palavras. Eu escrevi sobre, mas é super complicado de as pessoas entenderem do que se trata sem ter visto. Porque é uma experiência muito incomum de cinema. Muito incomum. É um filme experimental, né? Isso dá pra falar. Tem um trabalho de montagem, né? Muito eficiente, muito instigante também. E é isso, é a experiência para se ter na sala de cinema. Né? Claro que se você não pode ver no cinema, veja online, quando estiver disponível, onde você encontrar o filme. Né? Ele, inclusive, esteve disponível online no site da Mostra de Tiradentes, né? Durante o evento. E ele já tinha também sido exibido online em outros festivais do ano passado. Vejam, simplesmente vejam. Simplesmente vejam e entrem no transe, porque é praticamente um transe. E o filme aborda racismo, mas principalmente ele te faz pensar sobre referências negras, né? E resistência negra. Ainda no primeiro fim de semana tivemos a exibição do longa-metragem Canção ao Longe, dirigido pela Clarissa Campolina. Foi praticamente uma sessão dupla, né, Kel? Porque foi logo depois que a gente viu o média-metragem dirigido por ela, que a gente já comentou aqui. Co-dirigido por ela, né? O Canção ao Longe é direção solo, filme que competiu no Festival de Brasília no ano passado e em breve estará nos cinemas. Você gostou de Canção ao Longe? Gostei muito. A narrativa se passa em BH. É bom ver a cidade da gente, né? Na tela. E acompanha uma jovem mulher chamada de Mena, que é interpretada pela Mônica Maria, que tem um perfil lindo. Aliás, ela é muito linda, mas um perfil de cinema, assim, que chama muita atenção. A personagem é arquiteta e ela vive um drama de identidade, porque a mãe e a avó dela, com quem ela vive, né, com quem ela mora, são brancas. E ela se parece com o pai, que é negro e é estrangeiro. E ele não mora aqui em Belo Horizonte, ele mora fora do país. Eles estão trocando cartas, né? Ela muito inquieta com esse sentimento de não lugar, de inadequação, de que ela parece não pertencer àquela família, sabe? Exatamente porque ela não se parece com ninguém. E a única pessoa que se parece com ela tá distante, né? Que é o pai dela. Então, ela tenta buscar, sabe, um pertencimento através dessas cartas. Eu acho que as pessoas pardas devem se identificar muito, especialmente as pessoas pardas, sabe? Porque é isso, é um certo limbo, assim, de identidade. E, além disso, o filme nos faz questionar sobre as bases que formam uma família, as bases que formam a sociedade, assim. Quais estruturas que são fortes, né? Quais que são frágeis, porque ela acaba tendo que tomar uma decisão de amadurecimento, né? De romper com essa família, pelo menos distancialmente, né? Morando em outro lugar, assim. E é muito legal, porque como ela é arquiteta, o filme também vai trabalhar muito nesse aspecto, assim, né? Das construções, das paisagens, né? Então eu gostei bastante. É também um filme em que a personagem está questionando as escolhas profissionais também, né? Sim, também. Então tem essa coisa do amadurecimento, dessa entrada na fase adulta, né? Da busca por independência e por uma identidade também, né? A construção de uma identidade, né? Quando você se descola da infância, da adolescência para poder
construir a sua vida adulta. Um filme muito bonito, né? E simples, assim, em termos de linguagem, né? A gente falou que a Clarissa Campolina tem essa pegada experimental, né? Em muitos dos trabalhos dela, mas aqui é um filme bem narrativo, né? Bem de boa, então... quem não tá na vibe aí de entrar nas loucuras, né, experimentais aí, vale a pena ver esse filme, porque ele é bem de boa de assistir. Da Mônica Maria, a atriz, a gente viu o curta Eu Te Amo é no Sol, né? Sim. Da Yasmin Guimarães. Muito bonito esse filme. Que foi a edição passada, né? Foi. Mostra. Busquem também aí na internet, né, ou em festivais de curtas que vocês puderem frequentar, porque é um filme muito bonito. Fechando o primeiro final de semana da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, tivemos a exibição do longa Corpo Presente, dentro da mostra Foco Minas. É um longa-metragem que é um documentário que também é experimental, que fala sobre um entendimento do nosso corpo, né, através ali da performance. A protagonista do filme é a atriz e performer Ludmila Ramalho. Ela interpreta praticamente ela mesma, né? Porque a gente pôde conversar com ela. Eu também fiz um debate do filme lá em Tiradentes, tive essa honra. Foi muito legal bater esse papo lá com o Leonardo Barcelos, que é o diretor, com a Ludmila, com o Thiago Tereza, que é co-roteirista, com toda a equipe que estava lá presente. Porque a Ludmila, ela tem também um trabalho de criação ali no filme, porque o Leonardo buscou essa performer para poder unir todo o trabalho de pesquisa que ele tinha feito sobre esse entendimento do corpo, né, das potencialidades do corpo humano, inclusive como ponto de partida para a criação artística. Então são várias performances que não foram criadas para o filme, são performances que existem individualmente, mas ele, através do roteiro, conseguiu fazer ali um link para poder tornar isso narrativo. É um filme bem interessante, viu? Você que não tem o costume de assistir a performances, né, de acompanhar essa área, não tenha medo do filme, porque ele é bem de boa de assistir e é muito bonito também. Tem imagens incríveis, né, Kel? A gente fica realmente encantado assim, com a direção, com o trabalho da Ludmila e a forma como o filme é conduzido através dessas performances, para a gente ter esse entendimento que ele está propondo, né, de questionar, de entender, de propor novas formas de encararmos os nossos corpos e também os corpos das outras pessoas, é muito interessante. Sim, sim. Tem as performances da Ludmila, né? A Ludmila é a atriz, né? E performer. Mas também tem performances de outros artistas que estão ali, costurados à narrativa. E levanta muitas questões, assim, muitas mesmo, gente. É um filme de fluxo de pensamento, assim, que Exato. Vai indo e você vai pensando em mil coisas sobre o que ele está propondo, né? Tem também as camadas de texto, né? Que também são um certo guia, assim, desse fluxo. Tem depoimentos, né? De depoimentos. Especialistas, pesquisadores, filósofos. Então, é bem interessante, assim, essa costura, né? Desses vários elementos a partir do elemento principal, que é a performance. Então, é legal pra gente pensar, né? Como foi transposto a arte da performance para o cinema e também sobre questões do próprio corpo, assim, até porque o filme fala sobre várias coisas relacionadas, inclusive sobre a questão racial. Então tem as questões ali que se impõem em relação a esse corpo branco, né, que está ali em performance com corpos negros. Então são questionamentos assim que o filme provoca na gente e que inclusive a gente teve a oportunidade de conversar sobre na entrevista que fizemos com o Leonardo Barcelos e a Ludmila Ramalho, porque é uma boa oportunidade para expandir a experiência do filme. Se o podcast com a entrevista ainda não estiver disponível no momento que você
estiver ouvindo esse podcast, volte ao nosso feed aí nos próximos dias que você vai poder ouvir, tá bom? O filme ainda vai rodar festivais, depois vai entrar em cartaz, mas já dá para você ir ouvindo a nossa conversa e entendendo um pouco da realização do filme. Agora a gente começa a falar sobre os filmes da mostra Olhos Livres, que é a mostra dedicada a trabalhos de realizadores que já passaram aí da quantidade de longas para entrar na mostra Aurora. Mas não só isso, né? Porque também tem diretores com menos de 3 longas que acabam entrando nessa mostra Olhos Livres, que tem o prêmio Carlos Reichenbach, esse troféu que é concedido pelo júri jovem, né? Formado por jovens críticos de cinema que participam de uma oficina de crítica de cinema na Mostra Cine BH, e aí o júri jovem é formado a partir dessa atividade. Um dado interessantíssimo, importante, que eu gostei muito, é que na mostra Olhos Livres foram 4 mulheres diretoras e 2 homens, muito ou seja, importante. domínio feminino. Legal demais. E a gente começa falando sobre um filme dirigido por uma mulher que venceu a mostra Olhos Livres, ganhou o troféu Carlos Reichenbach, O Canto das Amapolas, dirigido pela Paula Gaetan, uma das diretoras mais importantes que a gente tem em atividade hoje. Ela que dirigiu, por exemplo, Luz nos Trópicos, um dos filmes mais celebrados do cinema brasileiro contemporâneo, principalmente aí durante esse período da pandemia, né, Kel? Que foi um filme que circulou bastante aí nos festivais e a crítica gostou muito, né? Ele não foi lançado comercialmente, mas teve aí uma excelente recepção. E aqui em O Canto das Amapolas, a Paula Gaetan faz um trabalho bem autobiográfico, né? Uma homenagem à mãe dela, tentando aí fazer uma investigação sobre quem é essa mulher, com quem ela conviveu. O filme ele é formado por gravações de conversas que a Paula Gaetan teve com a mãe, e a mãe vai falando sobre o passado dela, né, resgatando aí histórias sobre a sua juventude. Então é um filme desse diálogo, mas que também tem imagens muito poéticas, né? Sim, valoriza bastante a voz, né, o som da voz, o jeito de falar. É o principal, assim, né? Essa questão sonora do filme. E as imagens, elas são poéticas, são históricas, elas complementam ou às vezes elas fogem do que está sendo dito. Então é muito interessante, né? O trabalho de montagem mesmo. E como que o filme ele abraça também muito dos ruídos, né? Dos ruídos que existem na conversa com o outro, no tentar entender o outro e conhecer o outro. Então, ali a gente tem alguns recortes sobre a mãe dela, né? E sobre a própria Paula, sobre a vida, até mesmo das pessoas antepassadas, né? Então é bem interessante, assim, como o filme é construído. E muito bonito, muito bonito. Temos também ali fotos, né? Fotos antigas da mãe da Paula. Também temos recortes de páginas, né? Páginas de livros, ou não, talvez cadernos, né? Alguns poemas, imagens coloridas, preto e branco, imagens bem granuladas. É uma montagem muito bonita, né? É um filme realmente muito poético nesse sentido. Tem também cenas de outros filmes, né? Entram ali encenações com atrizes, então tem uma coisa muito, muito bonita também e experimental, né? Temos que dizer. É um filme experimental. Então é um filme de imersão também, né? E que dialoga com outros que a gente viu durante a mostra, e a gente vai comentando aqui nessa proposta de falar sobre um passado, sobre a experiência pessoal, né, da maternidade, falar sobre esse olhar muito pessoal mesmo, né, sobre as coisas que acontecem aí ao longo da nossa vida, principalmente de mulheres,
né? A visão das mulheres foi bastante valorizada, né? Mesmo em filmes dirigidos por homens, a gente teve isso muito presente, né? Durante a mostra. Foi interessante perceber isso. Sim, o prêmio da Paula Gaetan foi merecidíssimo. Mas o meu filme preferido da mostra Olhos Livres não foi O Canto das Amapolas, apesar de eu gostar muito do filme. O meu favorito foi Cambaúba, dirigido pela Cris Ventura. Eu sou suspeita pra falar desse filme, gente. Porque eu fui a crítica convidada para comentar o filme no debate que acontece no dia seguinte. Então, assim, a minha relação com o filme se tornou até afetiva por conta disso, sabe? Né? Porque a gente passa a pensar o filme até como parte de si, porque você vai comentar, você vai falar sobre ele, e aí no dia da sessão eu tava torcendo para que as pessoas gostassem muito, sabe? Porque eu acho que é um filme bem inventivo, assim, e ousado, porque ele fala de uma complexidade cultural do Brasil, né? Mas de uma maneira leve, de uma maneira que você atravessa o filme muito bem, assim, né? Com humor também, mas também lembrando de questões difíceis, né? Porque, explicando aqui rapidamente, existe o trabalho de pesquisa a partir da rua da Cambaúba, que se localiza lá na cidade de Goiás. Então, a diretora, ela se inscreve no filme como uma personagem que está pesquisando sobre a história dessa rua, sobre os moradores e moradoras. Então, ela conversa bastante com quem vive ali. E essa pesquisa ela se faz além dos documentos, né? Além das fotos históricas e pessoais de quem habita aquele local, se faz muito pelas conversas, pelas trocas, pelas vivências cotidianas que o filme enquadra com muita atenção, sabe? Cada detalhezinho conta algo, cada detalhezinho é um elemento importante, assim. E além disso, também tem uma narrativa que usa de elementos fantásticos para poder falar de uma reescrita de um passado, né? Para pensar a questão da colonização, como a colonização ela traz consequências contemporâneas e como reescrever essa história, sabe? Como lutar contra isso, assim. Então é bem interessante também esses elementos fantásticos para poder mobilizar uma luta, né? E como lendas, como crenças, como entidades indígenas e também entidades de cultura negra são importantes para essa pesquisa histórica, para essa documentação. Então, além do debate que eu participei, que agradeço mais uma vez o convite da Universo Produção e agradeço também a mediação da Camila Vieira, que eu adoro. Beijo, Camila. Além do debate, eu também escrevi um texto que está lá no site, então eu convido vocês a lerem o texto, que lá eu falo de maneira mais profunda sobre tudo que o filme me evocou, assim. Sim, o texto muito bom e dá para vocês terem, né, uma imersão maior, né, nessas reflexões que a Kel está fazendo, e eu concordo bastante com o que você disse, Kel, porque Cambaúba é um filme híbrido, né? Ele tem a sua parte documental e também a parte ficcional. Eu acho muito legal como a Cris trabalha os temas, né, do filme, todos esses que você citou, por meio das falas dos moradores / personagens, né? Em conversas Sim. que são encenadas, mas que tem toda uma verdade ali por trás, passando pela experiência que eles vivem e também o que eles pesquisam, né? Porque também temos ali professores vivendo esses personagens, né? Eu acho muito legal também essa investigação que parte desses sons que ela
ouve, né, no início do filme, né, ela acorda de madrugada ouvindo uns barulhos de bomba, né, uma coisa São assim. uns estrondos uns que estrondos, tem ela diariamente fica lá. intrigada com isso, e aí a gente vai tentando entender ao longo de todo o filme de onde que vem esse barulho, né, junto com ela. Ao mesmo tempo que é feita essa investigação do passado dessa rua, né, como que ela mudou de nome, e tem esse trabalho de rememoração, né, junto mesmo com as pessoas que vivem ali. É bem interessante, essa parte fantástica também eu gosto muito, como que o confronto final vai sendo construído, né? É bem legal, tem essa coisa de misturar o ritual com o samba, né? É bem interessante tem aquela o ritual sequência. indígena e o ritual do samba, né? Que é algo da cultura negra, assim, então muito se bom. unindo para poder lutar e enfrentar. E tem o mal, cenas muito marcantes, né? Aquela do Rio Vermelho, o Rio de Sangue, né? A partir de uma história que é contada. Que imagem, né? Aconteceu lá na cidade de Goiás, lá, o rio. Ele ficou vermelho mesmo, gente, porque teve uma carreta que derrubou sangue bovino lá. Então é uma imagem bem pesada, assim, bem marcante e que é simbólica para o que o filme está abordando mesmo, né? Essa história de violência, né? Contra os povos originários, contra os povos negros. Então é um rio que tem muitos significados, que também ele já foi um lugar para as pessoas lavarem roupa, já foi um lugar para as pessoas aprenderem a nadar, para se socializar, para poder, sabe, viver, assim. Também foi um rio onde ao redor teve garimpo, então, assim, sabe, uma carga de significados e de acontecimentos mesmo, assim, muito grande. Vejam Cambaúba, né, assim que possível, não deixem de ver, é um filme muito interessante mesmo, parabéns a Cris Ventura pelo trabalho. Inclusive, a Cris Ventura foi diretora de arte do Terra e Luz, que é o filme do nosso querido René França. Terra e Luz, né? Temos aí podcast também sobre Terra e Luz. Não deixem de ver também o filme do René com direção de arte da Cris Ventura. Muito legal. Na mostra Olhos Livres também tivemos Terroir Pará, da Giorani Castro, que é um filme desses que você quer escutar a playlist em seguida. Com certeza. Né? Porque ele faz um percurso musical para falar dessa produção musical no Pará, dessa criatividade, né, dos artistas de lá, desde ali, sabe, a música mais ancestral, né, a música mais simples, a música ribeirinha, a música da floresta, até a música mais urbana, até a música mais que faz mais misturas, assim. Então é muito interessante. Essa parte do ribeirinha é muito legal. A criação sonora aquática. Exato. Né? Usando a própria água ali para poder fazer os sons. Muito legal. É um documentário observacional, porque não tem essa intervenção da diretora, né? A câmera ela vai percorrendo a natureza, né? Isso é bem legal, como ela vai guiando a gente, depois chega na cidade, para poder encontrar esses artistas. E é também esse documentário investigativo e cartográfico, por isso que a Kel falou, de fazer esse mapeamento, né? Então é um trabalho muito bom da Giorani para a gente poder entender essa diversidade tão grande da música ali no Pará. Né? Tem até um dos artistas que fala que é a música popular brasileira paraense. É quase que um país dentro do nosso, né? Nesse sentido assim, da cultura que tem ali, né? A cultura musical. Sim, é maravilhoso. Você imagina, você ter uma MPB própria, né? E nós temos ali vários artistas que são muito interessantes, que vale a pena a gente ouvir, né? Também fora do filme. Você tá aqui, ninguém mais, ninguém menos que Dona Onete, né? Dona Onete maravilhosa. Tem também o Jalu. Jalu a gente conheceu na mostra de Tiradentes, porque ele tocou lá. É verdade.
E aí ele tocou lá em Não outra nessa, edição. né? Foi em outra edição. Foi em outra edição. E aí ele também participa do filme, porque o filme também, né, traz as entrevistas com os músicos, assim, que vão falando sobre a própria criação e também sobre o que eles pensam dessa cena cultural lá do Pará. E é bem bacana também ouvi-los falar sobre as influências que vêm de fora do país, né? Através do rádio, né? De ouvir muito da música que é feita na Guiana, por exemplo, e eles escutavam e vão pegando, né? Essas influências artísticas, sonoras, para poder criar a própria identidade. Muito legal, vale a pena ver. Terroir Pará, esse acredito que deve chegar aí mais brevemente, né? Aí, se eu não me engano, ele tem até a produção já para televisão, né? Não sei se é do canal Curta, mas ele já tem algum tipo de acordo, né, para distribuição, então em breve vocês poderão ver. E tivemos também na mostra Olhos Livres, que é o Helena Inês. Helena Inês com A Alegria é a Prova dos 9. Pois é, no podcast de filmes brasileiros mais esperados eu comentei sobre esse novo filme dela, né? E já tivemos agora a oportunidade de vê-lo. Eu gosto muito da Helena Inês. Sou, assim, apaixonada por ela. Temos entrevista com ela, tá, gente? Uma das melhores entrevistas que nós já fizemos. E sobre esse filme, eu acho que é um filme de altos e baixos, sabe? Eu gosto do espírito de ousadia, da liberdade muito própria da Helena. Especialmente quando ela fala sobre contracultura, né? Ela traz a contracultura ali. Também quando ela fala de feminismo, né? Mais especificamente sobre a sexualidade feminina. O poder do orgasmo para as mulheres de todas as idades. De todas as idades. Isso é muito bonito. E isso é muito poderoso mesmo. Sim. Mas eu acho que tem cenas muito controversas quando entra no assunto de desigualdade social e de pandemia. Então, gera um certo atrito, assim. Tem, né? tem. O filme é um barato, né? É uma farra, na maior parte do tempo, né? Com as atrizes, a Helena Inês e as outras também, vivendo situações e também interagindo umas com as outras. Me lembrou, sabe o quê? Sex and the City. Jura? Só que numa versão do cinema marginal. Alguma coisa assim, sabe? Se é que é possível. Mas eu digo porque tem esse grupo de amigas, né? Que tem essas vivências, né? Compartilhadas. Mas nesse sentido mesmo. É claro que aqui é uma outra viagem, né? Da Helena Inês. Mas eu concordo com você. Tem algumas cenas que causam um certo desconforto mesmo. Que eu não sei, de repente pode até ser lido como um comentário mesmo que o filme está fazendo, mas dá margem também para interpretar o contrário, sabe? De você achar que o filme está passando por cima disso, está fazendo uma representação, por exemplo, aquela cena de jantar, né? Que eles estão numa casa luxuosa e falando sobre fome, desigualdade social. Não sei, eu acho que talvez ali faltou ser um pouco mais claro no objetivo, sabe? Sim, sim, eu acredito mesmo que tem essa pegada da crítica, até porque aquelas pessoas me parecem, ou até o momento ali, me pareciam que importavam, né? Mas é isso, são cenas controversas, entre outras também, alguns diálogos que ficam um pouco nesse atrito, assim, não muito claro, né, da proposta. E a participação do Ney Matogrosso também, vida, a gente tem que trazer aqui, porque é sempre uma presença marcante. E é curioso, porque aqui nesse filme eu acho que ele traz uma presença serena, né? Uma presença de suavidade, porque é um filme muito louco, assim, né? Um filme intenso e de ter essa liberdade, assim, na forma dele. E o Ney Matogrosso tá, assim, né? Numa presença mesmo de serenidade que eu achei interessante, assim. Algo como um sábio. É verdade, Muito bom. O Ney Matogrosso, inclusive, esteve lá em Tiradentes, né? Tivemos a oportunidade de estar ali junto com ele, né? Na sessão e também durante a mostra
andar nas mesmas ruas, respirar o mesmo ar. Respirar o mesmo ar, que esse artista é incrível. Fechando a Olhos Livres, temos mais 2 filmes para registrar aqui. Um deles é O Cangaceiro da Moviola, dirigido pelo Luiz Rocha Mello, e que é um documentário sobre o Severino Dadá, um dos grandes montadores do cinema brasileiro. Esse é um documentário mais convencional, né? Tem narração em off, depoimentos, filmagem in loco, cenas de filmes, né? De arquivo, fotos, e temos o Severino Dadá percorrendo todo esse longa-metragem, falando aí sobre a sua trajetória no cinema brasileiro, como que ele iniciou nesse trabalho, principalmente com a sua convivência com Nelson Pereira dos Santos, né? Ele montou, por exemplo, o Amuleto de Ogum, que, segundo o próprio Dadá, lá no filme, ele fala que foi o mestrado dele, né? Na época não tinha, né, cursos de formação nem nada assim, então a formação de muitos desses cineastas, muitos desses realizadores profissionais do cinema, ali nas décadas passadas, foram mesmo trabalhando, né? Foi ali na lida mesmo, não foi em faculdade nem nada, sem querer desmerecer aqui, mas é porque não tinha mesmo esse acesso. Então, o Dadá é uma dessas pessoas que se formou em cinema fazendo cinema. Depois ele fala que, assim como o Amuleto de Ogum foi o mestrado dele, Tenda dos Milagres, também do Nelson Pereira dos Santos, foi o doutorado. Boa. É muito legal como ele vai falando sobre isso durante o filme, né? Ele também foi ator, trabalhou com o Hugo Carvana, entre vários outros diretores. Um filme imperdível, que eu também acredito que em breve vai estar disponível nos cinemas, na televisão, no streaming. Então não deixem de ver, anotem O Cangaceiro da Moviola, um filme muito massa sobre Severino Dadá, que monta os filmes com a peixeira. Ele falava assim, uma figura, também estava lá presente em Tiradentes, foi muito bom poder conhecê-lo pessoalmente. E fechando a Olhos Livres, tivemos Alegorias, esse filme feito em São Paulo, que é uma ficção, né? Aqui já não tem mesmo assim a parte documental, é uma ficção mesmo, feita com baixo orçamento, cinema independente raiz, que fala sobre a questão do racismo também, né, Kel? Sim, racismo, a desigualdade social, né? E da resistência do samba, principalmente, isso, né? De como o samba não é apenas entretenimento, né? Também é cultura, é história. Eu acho que é a formação do próprio Brasil, assim. O samba, por mais que você às vezes não goste, né, do samba enquanto música ou enquanto apresentação, né, das escolas de samba e tal, por mais que você não curta, é preciso reconhecer a importância cultural do samba no Brasil, assim. E aqui eu acho que o filme aponta para isso, né, pra gente olhar pro samba com esse cuidado, com esse respeito, com esse carinho, assim. Isso, a direção é do Leonel Costa. É um filme que aborda essas questões e acabou que a exibição dele coincidiu com essa véspera de carnaval, né? Uhum. Então tem tudo a ver com esse clima que muita gente já está vivendo. E é o Carnaval de São Paulo, né? É. Interessante, assim, ter essa perspectiva de São Paulo também. Já que muitas vezes o Carnaval do Rio de Janeiro é muito mais valorizado nesse sentido, né? Sim. Do espetáculo e tal. Partindo agora para a Mostra Aurora. Bom, a Mostra Aurora ela acontece durante a Mostra de Tiradentes, paralelamente à Mostra Olhos Livres. A gente vai comentar separado aqui, mas quem frequenta a mostra vê os filmes geralmente no mesmo dia, né? Começa com Olhos Livres, depois temos os filmes da Mostra Aurora e a Mostra Foco encerrando a noite nos 3 primeiros dias, né, que é sessões da Mostra Foco com os curtas-metragens. Depois, ao final, nos últimos dias, né, da mostra, a gente tem 2 longas da Aurora a cada dia. Começa com 1 apenas, depois a gente passa para 2.
Então é uma maratona bem intensa, tá? Só para vocês terem uma ideia, caso ainda não tenham ido a Tiradentes. Mas vale a pena, porque você tem contato com filmes dos mais diversos tipos, né? Com as mais diversas propostas narrativas. E a gente começa falando sobre o vencedor, que é As Linhas da Minha Mão, que foi também o primeiro filme da Aurora exibido este ano. Primeiríssimo, ali na segunda-feira, a gente viu e já se apaixonou. E já pensamos, bora lá marcar entrevista com o João Dumas, que é o diretor e co-roteirista, e também com a Viviane de Cássia Ferreira, que é a pessoa que brilha em cena, né, durante o filme, e também roteirista, e também diretora de arte, também figurinista, enfim. Esse encontro dos dois é muito bonito, e a gente percebe pelo filme como que foi um encontro de arte e também de almas, assim, sabe? E aí o filme fala sobre a Vivi. A Viviane, ela é uma artista, né? Ela também traz 2 performances para o filme. E ela fala da sua vida, ela fala de alguns enfrentamentos pessoais, até porque ela tem bipolaridade, então ela traz essa questão da saúde mental, inclusive a questão do SUS, né? Como é o tratamento no SUS, como é a acolhida no SUS. Isso é importante a gente frisar, né? Porque também tem essa questão política de pensar o acolhimento de saúde mental na saúde pública, assim. Então, aí por meio da experiência dela, da vivência dela, a gente tem essas questões sendo levantadas, né? Mas também é um filme muito poético, assim, porque ela tem um pensamento muito poético sobre a vida e que a gente se encanta, assim, né? Sim. Uma pessoa das mais interessantes, né? Da gente conhecer. Dá para entender muito quando o João Dumas, ou Dumans, e eu digo esses 2 jeitos de falar, porque a gente perguntou para ele falou que a gente pode escolhe. ser como você quiser. Eu escolho Dumans, o Renato escolhe Dumans. Isso. E ele falou na entrevista que ele concedeu pra gente, junto com a Vivi, sobre esse encontro dos dois e o quanto que ele se interessou por ela logo de início, né? Que eles estavam inicialmente fazendo um outro projeto de outro diretor, e aí ele depois começou a fazer um outro projeto que não era esse, As Linhas da Minha Mão, com ela, e aí depois que surgiu o documentário, né? Então ouçam também a entrevista que a gente fez para vocês saberem mais sobre a realização. Inclusive, filme muito bom, gente. Inclusive vale ele a pena comenta, né? ver aí quando estiver nos cinemas, viu? Inclusive ele comenta como que o filme foi se fechando assim pra falar dela. Porque ela, tão maravilhosa, a personagem foi se tornando ela. Porque não deu pra desviar, sabe? Ela é dessas pessoas que você quer escutar, quer conhecer, quer saber mais. E aí o filme faz isso, né? Nos aproxima muito dela e de tudo que ela tem pra nos dizer e nos mostrar. Prêmio merecidíssimo. E eu achei muito bonita a justificativa do júri, que inclusive tá no site oficial, tá, gente? Pra quem tem curiosidade, no site oficial da Amostra, porque é bem o que eles disseram, né? Sobre como é uma forma de olhar, de enquadrar, de retratar essa pessoa de uma maneira que não a reduz, né? Que não a reduz ao diagnóstico, que não a reduz a uma performance, que não a reduz a uma fala, a um discurso. É muito precioso nesse aspecto, assim. É muito aberto para receber tudo que ela possa oferecer mesmo. Reforçando, não deixem de ouvir a nossa entrevista com o João Dumans e com a Viviane de Cássia Ferreira aí no nosso site, né, no nosso feed. Se ainda não estiver disponível agora que você estiver ouvindo esse podcast, volte aí no nosso feed, que logo logo já estará pronta para você ouvir.
Tivemos também outro filme da Aurora premiado pelo júri oficial, dessa vez com o prêmio Helena Inês, que é dedicado a um destaque feminino do festival. E nesta edição, a vencedora foi a Edna Maria, atriz do filme Cervejas no Escuro, que estava em competição na Mostra Aurora. E foi um dos que eu mais gostei também, Kel. Não sei você, mas eu até em algum momento imaginei que ele pudesse ser o vencedor da Mostra Aurora, mas fiquei feliz também com essa premiação para a Edna, que é o coração do filme, né? Sim, eu também fiquei muito feliz com essa premiação. Também gosto bastante do filme, está entre os meus favoritos. Assim, eu não achei que ele fosse ganhar porque eu estava achando que era outro. Que inclusive eu cravei lá no Twitter achando que era esse outro, que daqui a pouco vamos comentar, e acabou não sendo, mas que eu adorei também a premiação para As Linhas da Minha Mão. Então, esse filme, ele é muito legal, muito divertido, e ele fala muito de uma mobilização em torno do fazer cinema em comunidade, né? Então, tudo a ver com o tema também, cinema mutirão, e é prato cheio para quem gosta de cinema, assim, porque é metalinguístico, né? É sobre fazer cinema. Então o filme é sobre um grupo de pessoas fazendo um filme para ser inscrito num festival, e é numa cidadezinha muito pequena, a cidade de Princesa Isabel. E a Edna é a pessoa que tem essa ideia, né? Depois da morte do marido, ela quer fazer algo novo. E ela vê no cinema essa oportunidade de fazer algo novo, assim, de se libertar também. Então, ela decide que quer fazer um filme para se inscrever no festival que vai ter. E ela mobiliza as pessoas que ela pode, assim, né? As pessoas que estão próximas. E nisso, tem pessoas que se engajam. A filha já não se engaja, a filha é contra, mas mesmo a filha indo contra, ela segue, né, com o sonho dela, e a gente vai acompanhando isso, assim, esse projeto, né, esse sonho sendo realizado, ao mesmo tempo que a gente conhece um pouco mais da história da cidade também, né, a história daquelas pessoas ali, e a gente se apega muito, né, às pessoas, assim, porque tem muito disso também, de uma certa espontaneidade, assim, né, porque são pessoas que não são atores, né, profissionais, elas estão ali fazendo um filme pela primeira vez, né? O diretor, em entrevista que a gente fez com ele, que também entra no site em breve e no feed, ele conta que é o primeiro filme para todo mundo, assim. Então a gente sente essa energia, né, de algo que está sendo feito pela primeira vez, que está sendo descoberto. Isso é muito legal. Por isso que eu achei que ele ia ganhar a Mostra Aurora, porque tá bem conectado com a proposta temática, né? Uhum. De mutirão, e toda a questão da experimentação, do cinema independente, da inventividade, né? Dessa busca por esse cinema bem autêntico, ainda que a gente esteja lidando ali com pessoas que nunca tinham feito cinema antes, né? Tem ali algumas pessoas que ela chama para participar desse projeto, que já tinham alguma experiência, mas a ideia toda, né, a criação toda do filme é bem assim, de uma forma amadora, né? Mas é muito interessante, porque é de onde vem esse princípio. Eu estava falando aqui sobre o Cangaceiro da Moviola, né? Que o Severino Dadá não teve essa formação acadêmica no cinema, né? Aprendeu fazendo ali durante o trabalho mesmo. Então, eu acho que está bem dentro disso. E o filme é muito divertido, né? É uma comédia que trata desses temas, da metalinguagem, do fazer cinema, mas ele também tem cenas muito engraçadas, né? Durante essa aventura a que os personagens se propõem fazer. E o filme dentro do filme, ele começa sendo sobre o passado da Edna, e o filme que a gente está vendo é o making-off dele. Então essas camadas metalinguísticas vão se encontrando ali de uma maneira muito fluida, orgânica, né, e interessante.
Ao mesmo tempo, o filme está dialogando com outros filmes da mostra, né? Com outros temas que a gente observou, como essa questão de contar a própria história, né? A Edna rememorando aí o seu passado com o marido, quando que eles se conheceram, a própria história da cidade, né? De resgatar essa importância da história, de como que aquilo ali se colocou para o que a gente tem hoje, né? De como que a história veio sendo construída e, ao mesmo tempo, enfrentando essa ameaça do esquecimento e do apagamento. A gente falou sobre isso no Cambaúba, né? Sim. E também a própria Viviane, do As Linhas da Minha Mão, que está falando sobre a sua história, né? Resgatando esse passado dela e compartilhando isso com a gente. Então, eu acho que é um filme que consegue reunir muito do que a gente viu durante a mostra. Então, de uma forma bem própria, né? E bem diferente do que a gente viu nesses outros. Então, eu gostei muito por isso, sabe? Achei... Era a minha aposta para ganhar a Aurora muito por conta disso. É verdade. Ele faz essa conexão com todos os outros filmes mesmo. E aproveitando, reforço aqui o convite para você ouvir o podcast sobre Cervejas no Escuro, a nossa conversa com o diretor Thiago A. Neves sobre os bastidores. Ele fala também sobre como conheceu a Edna e como que ela se envolveu com o projeto. Vale muito a pena conferir e saber como que o filme foi realizado. E falando nessa questão de contar a própria história, né? Tem também o Peixe Abissal, que é um mergulho na história e no universo do escritor e compositor Luiz Capucho. O filme é dirigido e roteirizado pelo Rafael Saar, mas é completamente guiado por seu personagem, né? Pela pessoa que está sendo retratada, assim. Inclusive na forma do filme, né? Eu sinto que o filme ele se veste com a roupa do seu personagem, assim, de uma maneira muito bonita. Sim. Então tem imagens belíssimas, tem imagens muito bem construídas, assim, a parte do entendimento desse personagem, né, dessa pessoa. É um filme intenso também, eu acho, né, porque ele vai mergulhando mesmo nos pensamentos, na vivência, na relação dessa pessoa com a mãe, que é uma relação muito forte, né? E ele sendo uma pessoa LGBT, também tem essa carga, né? De pensar as violências vividas, né? A própria história ali da AIDS também, né? O que cometeu a comunidade LGBT de uma maneira violentíssima, assim. Então eu acho que é um filme bem interessante também. É um filme que também é musical, né? Se enquadra aí dentro desse gênero do documentário musical, porque o Luiz Capucho é esse compositor que surgiu ali na leva dos anos 90, né? E trabalhou aí já com diversos artistas, né? Ele é da mesma geração da Arícia Mess, do Pedro Luiz, né? De Pedro Luiz e a Parede. Então, ele tem essa importância também para a música brasileira. Eu diria até a música brasileira contemporânea, né? A gente está falando de anos 90 aqui, que já está um pouquinho aí para trás, mas a influência desses artistas ainda é muito presente, né? Na música que a gente vê aí em anos mais recentes. E tem várias sequências musicais, né? Que ele toca a música, ele canta. Então, realmente é uma travessia musical. Participação de quem? Ney Matogrosso. Ney Matogrosso. E aqui, mais uma vez. Aqui é como Ney Matogrosso mesmo. Ney Matogrosso, né? Performer, artista, cantor, aquela coisa de palco maravilhosa, luminosa, e que dança muito também. Então tem ali a sequência da apresentação do Ney, belíssima, assim, como uma sereia ou um sereio. Agora, só um aviso é que o filme tem cenas mais pesadas, né? Porque tem... O Luiz Capucho, ele tem uma certa obsessão com cinema pornô, né? Então tem algumas sequências filmadas dentro de salas de cinema pornô e
tem algumas cenas, né, que são para adultos. Então, só fazer o alerta aqui, porque a gente está falando de documentário musical, né? Então, às vezes, pode criar um interesse, né? De, sei lá, um pai ver com o filho. Vejam sempre a classificação indicativa. Só fazer um alerta aqui mesmo, porque tem essas cenas, né? Esse, com certeza, né? Em breve estará aí disponível comercialmente, né? Acredito que deve participar de outros festivais, mas eu vejo claramente esse filme sendo lançado aí nos cinemas em breve. Também nas plataformas de streaming, né? Então vale a pena anotar o nome aí e conferir depois. Ainda na Aurora, a gente tem que falar agora de Vermelho Bruto, né? Que é o filme sensação do festival, porque a gente ficou muito curioso quando viu a duração dele lá na programação, né? Mais de 3 horas de filme. Ficou todo mundo assim, como assim, né? 3 horas, que filme é esse, né? Então, essa curiosidade já movimentou aquele dia em que ele foi exibido, e depois a sessão foi uma das mais gratificantes de Tiradentes 2023. Sim, lembra que eu tinha dito da minha aposta no Twitter? Então, foi para esse filme, Vermelho Bruto, porque eu achei uma experiência muito forte, assim, de uma radicalidade feminista muito massa, muito massa. E essas 3 horas, assim, a gente não sente como 3 horas, porque você fica completamente imerso no filme, né? Que tem um trabalho de montagem maravilhoso também. Ele é dirigido e montado pela Amanda Devuski, que na montagem também teve a colaboração da Luísa Marx, que é conhecida como Darks Miranda. Darks Miranda, que também é artista plástica, performer e diretora, né? A gente já viu alguns curtas dela, inclusive em Tiradentes. Aqui ela está trabalhando como montadora, e a gente teve essa oportunidade de conversar com ela e com a Amanda, e também com o produtor do filme, o Pedro, no podcast que também você confere aqui no nosso feed, né? Mesma coisa, se não estiver disponível ainda, enquanto você estiver ouvindo esse podcast, volte daqui a alguns dias que você vai poder conferir. Bom, o Vermelho Bruto, então, Kel. Pois é, Vermelho Bruto. É bruto. A montagem vai juntar imagens amadoras e domésticas feitas por 4 mulheres que tornaram-se mães durante a adolescência, na década após o início da chamada redemocratização brasileira, entre 1985 e 95. E aí nos coloca imersos nessa radicalidade, assim, do pessoal como político, porque são as mulheres fazendo as suas próprias imagens, né, diárias, enclausuradas em casa, porque foram mães adolescentes, então, com muitas dificuldades, né, elas tiveram que doar sua vida para a maternidade muito cedo. Então, não à toa você sente um enclausuramento mesmo, assim, né? Muito, as imagens são muito focadas, né, em partes da casa, em partes do corpo. Então, isso também é bem interessante porque não é uma representação muito comum, né? Talvez vocês imaginassem que elas fossem ligar a câmera para si mesmas, né? Fazer vídeos, selfies, por exemplo, mas não tem isso. É sempre uma imagem, assim, até às vezes incompleta, né? E aí você que vai completando isso, assim, né? Vai refletindo sobre por que ela tá filmando apenas uma parte de si, ou uma parte da janela, uma parte do pé, por que ela tá filmando com tanta ênfase o caminhar, sabe? Então, assim, é bem interessante, né? Como ela valoriza essas imagens que são o olhar dessas pessoas
para a própria vida e para o que está acontecendo ao redor delas, assim. E é uma representação do nosso olhar mesmo, como você enxerga as coisas. Por exemplo, a gente está aqui gravando esse podcast, eu estou olhando aqui para a tela do computador, eu desvio meu olhar, eu vejo um vaso de planta, eu vejo uma garrafinha de água, um durex, e assim, se você recortar cada enquadramento desse, entre aspas, do seu olhar, você tem o que o filme apresenta pra gente na tela. Dá uma sensação de quebra-cabeça em alguns momentos, porque você vai juntando essas peças, né? Mas também é um filme museu, no sentido de que ele está fazendo uma exposição de todos esses fragmentos, né, da história dessas mulheres de uma maneira muito bonita, assim, é como se fosse uma galeria mesmo, né? Você vê cada quadro desse com o seu tempo, né, de duração, você tem uma participação também no filme como espectador nesse sentido, né? Você não fica ali passivamente assistindo aquelas imagens, né? Você está ali como um espectador que também está envolvido na narrativa que essas mulheres estão trazendo para a gente e na narrativa que o próprio filme está propondo de unir essas histórias, unir essas imagens, essas vozes e tudo o que elas estão nos contando, né, sobre essa vivência. Porque também é uma forma de contar a história do país por um outro olhar, né, de uma outra maneira, que não a enciclopédica, né, como a gente habitualmente vê. Não a oficial. Não, né? A Né? oficial, né? A midiática. É a gente entender esse pedaço da história do nosso país, da história recente, da redemocratização até a eleição de 2018, por meio desse olhar dessas mulheres que têm essa experiência com a maternidade, ainda muito jovens, e também essa experiência do trabalho doméstico, né, que a gente sabe que é invisibilizado. Então o filme traz para a gente esse desnudamento, né, dessas vivências, né, que ficam escondidas, mas escondidas assim, sob uma camada invisível, no sentido de que elas estão presentes no nosso cotidiano. Poderia ser a vivência da sua mãe, da sua tia, da sua professora, da sua vizinha, né, de alguém que você conhece, né? São pessoas comuns, que têm dramas comuns, têm sonhos, têm também ambições, têm frustrações, e o filme mostra isso pra gente de uma maneira muito única, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Foi uma experiência bem radical mesmo de cinema, né? Assistir a esse filme lá em Tiradentes, com todo o desconforto do cansaço que a gente tem num festival, né? E aqui eu acho que vale apontar isso, né? Que o filme ele foi exibido já bem tarde da noite, então acredito que ele foi prejudicado por isso. Não sei o que poderia ter sido feito para melhorar essa experiência, mas houve esse cansaço, né? Que não é o filme que causa, mas foi uma consequência da própria experiência de festival, né? Então é um filme que vale a pena reencontrar depois e ter mais tempo para observar, para absorvê-lo. Então vale muito a pena conferir o filme quando ele for reexibido, né? Seja em festivais ou em qualquer outro lugar. É um filme que vale também muito a pena ser estudado, né? Eu acho que é o melhor filme da Mostra Aurora que não foi premiado. Eu concordo. Né? Ele é uma contranarrativa feminista mesmo. E essa questão de demandar do espectador e da espectadora, mais do que apenas observar e assistir passivamente, como você falou, e também tem uma questão de retirar o olhar voyeurístico. Total. Né? Isso é muito legal, assim, porque mostra uma outra forma de representação mesmo, e que valoriza muito a experiência dessas mulheres, a vivência dessas mulheres.
tanto no sentido político quanto no sentido afetivo mesmo, assim, e de história de vida, sabe? No debate foi muito emocionante, né? Como elas estavam presentes e elas falaram sobre isso, assim, que elas nunca imaginavam que a história delas poderia ganhar a tela de cinema, que elas estavam muito emocionadas em relação a ter essa projeção, né? A ter esse compartilhamento. E muitas mães adolescentes provavelmente vão se identificar muito e vão gostar muito de poder compartilhar disso, né? Poder ter ali essas questões, né? De ser mãe tão jovem sendo discutido no filme também. Então, além de tudo, é um filme importante, assim. E a questão do horário, né? Que ele foi exibido, com certeza pesou, porque já era muito tarde. E as cadeirinhas, elas não são as cadeiras mais confortáveis para se assistir a muitos filmes. Então, essa questão aí de recepção, ela tem que ser levada em consideração, né? Eu acredito que ver no cinema ou em casa, claro que a gente vai sempre defender ver no cinema, né? Que é a experiência melhor possível. Mas também em casa, em um dia que você vai, sabe, se dedicar a isso, essas 3 horas e alguns minutos, elas não vão ser sentidas como foram por algumas pessoas durante a mostra, né? E que provavelmente possa surgir comentários sobre isso também e tal. E eu acredito assim, quem gosta de cinema tem que estar com a mente aberta para poder viver esse tipo de experiência também, né? A gente teve com certeza aí o filme Jeanne Dielman, da Chantal Akerman, ganhando primeiríssimo lugar no ranking da revista Sight and Sound, e muito se falou também sobre a duração do filme. E, coincidência ou não, é um filme que também fala sobre trabalho doméstico, né? É claro que de uma outra forma, mas que também está colocando a experiência feminina doméstica no primeiro plano, assim. Então, é isso, gente. É preciso viver, é preciso sentir, é preciso atravessar o filme mesmo, até com seus desconfortos, se houverem, porque as questões levantadas e a forma do filme ali é muito rica. Então, vale muito a pena. E agora a gente fala sobre os 2 últimos filmes que faltam da Mostra Aurora e 2 que são os mais curtos, né? Começando com Solange, que tem apenas 60 minutos, né? Tá bem ali no limite entre o média e o longa. E é um filme que também é um dos que eu mais gostei, porque ele tem um poder de síntese invejável, né? No roteiro, na direção, na forma como ele é bem econômico narrativamente para contar a história da Solange, protagonista, vivida pela Cássia Damasceno, que é essa mulher preta, dentista, que se mudou da cidade natal, no Paraná, para Salvador, mas precisa retornar para poder buscar alguns pertences que ela deixou nas casas de amigos. E durante essa busca ela acaba enfrentando aí sentimentos conflitantes, né, a respeito de escolhas que ela fez. Então, é um filme que traz uma similaridade com outros filmes da Aurora também, por exemplo, na forma, como que é um filme que está bem focado na atriz, né? Vamos lembrar de As Linhas da Minha Mão, que tem esse plano fechado, né, durante boa parte do tempo. Aqui também a gente encontra isso. E que também é um filme que traz uma personagem muito rica, né? Muito rica e com quem você se conecta muito rápido também, né? Muito Sim. Graças à atuação da Cássia, né? Que falou inclusive lá na apresentação do filme, que era o primeiro trabalho dela no cinema como protagonista, ela vindo do teatro, e teve esse feliz encontro com a dupla de diretores Natália Tereza e Tomás Osten. Eu adoro também. E é uma personagem
complexa e ela vive uma inquietação, ela vive tensões que a afetam o tempo todo, né? Então a gente fica bastante instigado por essa construção ali dessa personagem e do que ela busca, né? E do que ela se inquieta, assim. É muito interessante o jogo que se faz entre o campo e o extracampo. Que é essa coisa de você completar, né, pelo extracampo que está sendo dito. Então eu gosto bastante também. E claro que é muito mérito da Cássia Damasceno. Brilhante, brilhante. Por fim, nós temos Xamã Punk, filme do Rio de Janeiro, dirigido pelo João Maia Peixoto. Um filme que incomodou muita gente, inclusive nós dois, né, Kel? Porque ele é uma espécie de um documentário falso, misturado ali com uma proposta etnográfica com ficção científica. E uma que tem umas viagem, pegadinhas de horror também. é uma viagem bem maluca, só que assim, parece que é uma ideia muito boa que acaba não tendo uma realização muito feliz, porque tem algumas cenas que se prolongam bastante, né, assim, sem muita coisa acontecer, e eu falo isso fazendo aqui a observação de que não é necessariamente um problema nada acontecer num filme. Vídeo Mas Twin Peaks, O Retorno, é que a verdade, gente ama. Mas no caso aqui é uma situação assim que a gente fica pedindo uma história, pedindo alguma coisa para acontecer, sabe? Então, infelizmente a gente não teve um encontro muito feliz com esse filme, né? Que tem essa proposta muito independente de cinema, né? Também feito ali com baixíssimo orçamento, poucas pessoas, em locação, mas realmente queria mesmo sim, ter uma outra visão sobre o que o filme propõe, porque eu não tive mesmo assim, uma conexão com ele não, fiquei bem distanciado mesmo durante a própria exibição, sabe? Então acabou sendo a experiência menos proveitosa da Aurora esse ano. Pra mim também foi, apesar de que eu consigo me recordar de algumas sequências que eu acho bastante interessantes. Sim. E que talvez, se o filme no seu todo fosse melhor realizado, né, melhor costurado ali, melhor aparado, digamos, essas cenas ganhariam ainda mais força. Porque a ideia realmente ela é uma ideia legal, né? Essa coisa pós-apocalíptica. E é bem isso que você falou. A gente fica o tempo todo meio que pedindo para que aquelas imagens não fiquem apenas no que poderia ser. Porque sabe? Ele vai apresentando ideias que são ideias que não são elaboradas muito bem, elas são muito jogadas. Tem coisas interessantes mesmo, eu concordo com você, mas de um modo geral ele causa esse incômodo, né? Porque Sim. Você fica assim, mas tá, e pra onde que vai? Né? Acho que quando ele consegue chegar num ponto em que esse fio narrativo fica mais consistente, aí já tá muito no final do filme. Né? Também tem alguns reforços de estereótipos assim, que eu não curto. E eu acho que para um filme, né, que tá se propondo ser tão diferentão, não deveriam acontecer. E acabam acontecendo. Então são meio que vícios que você percebe, assim. Vícios de um olhar que deveria ser mais livre e não é. Então ele também, para mim, também foi a experiência menos proveitosa. Agora, da Mostra Aurora, o filme que é o último aqui para comentar mesmo, e que eu acho que é o mais diferentão, assim, que tava ali, é A Vida São Dois Dias, do Leonardo Moura Mateus. Porque mesmo o Xamã Punk, eu acho que tem uma proposta do cinema mutirão, sabe? Todos têm, né? Se você for parar pra pensar. Mas esse aqui, eu achei ele bem, assim, destoante dos outros, sabe? Eu também senti essa vibe destoante, assim. E
pior de tudo é o destoante que acontece dentro do próprio filme. Porque tem uma primeira parte ali que eu super me empolguei, assim, tava achando uma energia muito boa, uma narrativa curiosa, né? Algo ali que você pensa, o que eu tô vendo, sabe? Que história é essa? Que personagens são esses? E aí depois ele acaba perdendo essa energia, ele vai ficando mais morno, ele vai ficando mais... ele vai tendo um monotom que acaba me perdendo ao longo do filme, assim. Eu também tive uma relação difícil com o filme, né? Eu não tive muita conexão com o personagem principal. Aliás, tem uma troca, né? Porque começa com um, depois vem o irmão dele, toma o lugar. Que é irmão gêmeo, né? E aí eu fiquei realmente meio alheio, assim, sabe? A essa história. É irmão gêmeo? É irmão gêmeo, Eu fiquei meio distanciado, sabe? Aham. Então também não foi um filme que me empolgou muito da Aurora, não. Tem a ver também com o processo de escrita, né? Processo criativo, então tem muita narração. E aí acabou que a empolgação do início, ela foi se perdendo. Vai diminuindo, né? É verdade. Mas tem alguns momentos também inspirados. É um filme diferente do Shaman Punk. Esse aqui você vê que tem um capricho maior de produção, né? No sentido de ter mais... ter a presença mais forte da direção de arte, né? Uma fotografia mais trabalhada. Então você vê que tem uma construção ali de imagem, né? Mais apurada do que no outro filme, né? Mas realmente um filme mais difícil, né? Assim, de se conectar com ele. Mas é legal, assim, como experimento, né? De imagem, de som, assim, eu acho que ele tem propostas interessantes. Eu gosto muito da atriz Maria Teixeira também. Acho que ela tem uma presença muito boa. E lembrando que no elenco tem participação de várias pessoas, né? Do cinema, assim. Por exemplo, os diretores do Canto dos Ossos, que ganhou a Mostra Aurora também, em outra edição, na Mostra de Tiradentes. Então também fica esse cinema mutirão nesse sentido. É verdade, tem razão. Né? O elenco é bom, eu gosto muito do elenco, assim, além da Maria. Mas realmente ele tem uma certa dificuldade de conexão. A gente já falou sobre a mostra Olhos Livres, mas a gente tem a mostra Foco de curtas-metragens, que traz um olhar bem livre dos seus realizadores, né, Kel? São filmes que trazem propostas experimentais, propostas narrativas diferentes, e é a principal mostra competitiva de curtas de Tiradentes. A gente já falou aqui que a Kel esteve no júri do Canal Brasil, que premia o melhor curta da Mostra Foco. Então a Kel vai falar agora um pouquinho pra gente dos filmes que ela mais gostou. Eu gostei muito dos Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo, do Renato Circilli. Eu não vou contar muito, porque eu acho que a graça desse filme é você perceber por que desse título. Sim, total. Né? Então eu não vou contar nada, só vou dizer que tem uma narrativa diferenciada sobre corpos idosos, interraciais, e que é surpreendente porque tem a ver também com fetiche sonoro e a valorização desse sensorial, assim, para as relações, para os desejos. Já tá revelando muito. Não tô não. É só pra falar que, assim, a pegada aqui do som também é muito importante. É verdade. Né? Então eu gostei muito dele. Também gostei de Promessa de um Amor Selvagem, do Davi Mello. Muito bom. Né? Que tem ali uma reviravolta. Sim. Também é outro que eu não posso contar muito. Porque a reviravolta é super importante para você ressignificar o que você tinha visto até então, né? Você acompanha um jovem que entra numa festa qualquer, assim, como um penetra, né?
E nessa festa ele vai entrando pelos quartos e descobrindo pessoas. E ele tá um tanto perdido, deslocado. Mas isso se transforma em outra coisa, que é o que eu não vou dizer. E que traz as camadas que o filme tem, assim, as camadas de discussão sobre gênero, performance, enfim, é bem interessante. Gostei muito também do Sol Mata Lua, do mesmo realizador de A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que é simplesmente um dos meus curtas-metragens favoritos da vida. Muito bom. É muito maravilhoso. Muito. Aqui também ele faz um trabalho muito interessante, utilizando imagens de arquivo. Também vai falar sobre ancestralidade, sobre, né, território. Então é bem massa a gente acompanhar o trabalho desse diretor, desse realizador, porque também está sendo bem consistente. Também gosto muito de O Último Rock, de Diego de Jesus, que acompanha um grupo de jovens periféricos, né, um grupo de jovens negros, e que se reúnem para uma festa pouco antes de entrar em lockdown por causa da pandemia. Então tem ali um registro de um momento que todo mundo viveu, né? De não saber ainda o que seria a pandemia de Covid-19 ali no início de março, né? Mais ou menos. E aí a gente tem a perspectiva desses jovens que estão fazendo a última festa antes da pandemia, né? Antes do lockdown. Então eu achei bem massa, assim, de ter essas perspectivas, sabe? Cada um contando também de uma vivência própria, né, de cada um. Tem a questão do slam também, eles fazem o slam, que é bem legal, dessa cultura jovem urbana. Então eu gosto muito desse também. Tem um também do grupo Galpão, o Febre. Muito bom. Esse é belíssimo. Muito bom. Trabalho de montagem. Nossa, o trabalho de montagem é forte, né? É muito poético. Também essa coisa de utilizar atores, né, para transitar entre personagens, que é muito interessante. E também faz passeios por Belo Horizonte, né? Então você vai aí reconhecendo vários locais e nessa viagem poética, assim. É montagem, mas é também a fotografia, o texto, né? Os próprios atores do Galpão muito bem. Então, é o filme que eu mais gostei da Mostra Foco. É um filme muito sofisticado, muito sofisticado. E tem o vencedor, que é o meu favorito, Remendo, dirigido, roteirizado e montado por Roger Dill. É um filme do Espírito Santo. Foi o filme que nós escolhemos para premiar com o prêmio Canal Brasil de Curtas. E é um filme que tem muita energia, que tem muito bom humor, que vai falar da cultura negra de uma maneira afirmativa, de uma maneira muito ligada também à própria história do cinema, a história do cinema negro, e também com influências do Spike Lee, sabe? A energia do Spike Lee, assim, mas bem abrasileirada, bem questão da cultura brasileira mesmo, assim. Então, ele é um filme muito gostoso de acompanhar e que traz imagens muito criativas, assim, né? A partir do personagem principal, que é o Zé. O Zé que conserta mil coisas, né? E que coleciona também muitas coisas antigas, assim. E aí, a partir da jornada dele é que a gente vai vendo essas imagens, essa energia toda de uma maneira muito envolvente. Eu gostei muito desse filme também. Acho que, apesar de eu ter preferido o Febre, gostei muito da premiação. Acho que foi uma boa escolha. Esses foram os meus favoritos do coração, mas todos os filmes com propostas muito interessantes. Eu achei a Mostra Foco desse ano muito rica, né, com experimentações de linguagem, com imagens muito criativas, assim, instigantes. Então daria para eu falar sobre todos os outros também, mas pra gente não delongar mais, ficamos aqui só com os meus favoritos mesmo,
e com o vencedor, a quem eu dou os parabéns aqui pelo trabalho. É isso, muito bom, Kel. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast, fazendo o registro de que a mostra terminou com a exibição do filme Propriedade, do Daniel Bandeira. É um suspense, né, que se passa ali em uma fazenda, depois que os funcionários decidem fazer um levante contra os patrões. Filme selecionado para o Festival de Berlim, que vai dar muito o que falar. Certamente estará nos cinemas em breve. E a gente retorna ele em outro momento, porque ele tem uma discussão mais profunda, né, Kel? Tem questões ali que merecem debates mais prolongados do que breves comentários aqui, né, nesse momento. Sim, voltaremos a ele. Esperamos que vocês tenham gostado aqui da nossa viagem pela Mostra de Tiradentes 2023. Percorremos aí praticamente toda a programação, né, ou pelo menos tudo aquilo que a gente conseguiu aproveitar. É uma mostra muito ampla, tem muitos filmes em exibição, alguns em horários que batem com outros, então é humanamente impossível ver tudo, né? Mas a gente conseguiu ver bastante coisa. Assim como é humanamente impossível falar sobre tudo. Sim. Mas a gente espera que vocês tenham gostado aqui dos nossos comentários, tenham se interessado pelos filmes e também em visitar a mostra numa próxima edição. Não deixem de ir, não deixem de prestigiar, porque é um evento que é assim, gente, para quem gosta de cinema, é uma experiência incrível. Você tem contato com filmes dos mais diferentes, é um momento para você assim, se desligar totalmente do mainstream para poder ter essa experiência, né, com novas formas da linguagem cinematográfica, né, das formas narrativas e também das formas estéticas. Com certeza, e abre o calendário audiovisual brasileiro, né? Então a gente já se imerge em cinema brasileiro, que ao longo do ano a gente vai ver sendo discutido também, né? Os filmes vão passar em outros festivais, vão entrar vão entrar em circuito. Então isso é bem interessante também. Como que a gente já, no janeiro, ali no início do ano, a gente já tem essa bagagem de cinema brasileiro boa demais para poder reverberar. E tudo com programação gratuita. Vale a pena conferir, gente. Vale a pena acompanhar a Mostra de Cinema de Tiradentes. Reforçando, não deixe de acompanhar os demais podcasts da nossa cobertura, com entrevistas com realizadores de alguns dos filmes que a gente comentou aqui. Visite o nosso site cinematório.com.br para também ler textos que nós produzimos durante o festival. Muito obrigado pela sua audiência e se tiver alguma dúvida, escreva para a gente no nosso e-mail contato@cinematório.com.br. Beijo, gente, até a próxima. Um grande abraço, pessoal, até mais, tchau!